a 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou chegar lá onde eu li, né? Vamos lá. A gente está aprendendo sobre amor uns aos outros e as suas nuances. Tem várias delas. Algumas delas eu disse semana passada, devo repetir aqui no meio do caminho, só para a gente deixar claro do que nós estamos falando, amor uns aos outros. E eu disse que, entre outras coisas, em Romanos capítulo 15, a gente deve amar e não agradar a nós mesmos naquilo que é bom para a edificação da igreja e não do irmão. Tá? À medida que a gente edifica o coração da igreja, automaticamente a gente ama uns aos outros. Então não é para... Os detalhes a gente viu isso, né? Não é para amarmos os caprichos pessoais de nossos irmãos. Tá? Tem um limite para isso. Lá no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, verso 11, sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos e consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Então ele está advertindo a essa igreja que lá no capítulo 2, verso 2, Paulo diz, né? Que ele teve ousadia em Deus para pregar o evangelho, mesmo em meio a muita luta. Então, para variar, estava tendo perseguição aqui na igreja de Tessalônica, Paulo sofrendo bastante dificuldade, mas nem por isso ele deixou de falar o que ele precisava falar para que a igreja crescesse. Tá? E ele então fala para esta igreja que era frutífera, esse carinho que ele tem de falar como um pai a seus filhos. A gente deveria viver, ou eles, de modo digno de Deus. Seguindo adiante, lá no capítulo 3, Paulo, preocupado no verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, as tribulações dele, de Paulo, já que ele sofria tanto e a igreja, por conseguinte, estava sofrendo, ele diz, calma, ele ficou tão inquieto com isso, que no verso 5, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Está vendo? Então, Paulo está preocupado com que a igreja se mantenha amando uns aos outros e ele vai dar o esquadro de maneira que a gente deve viver digno de Deus. No verso 6 do capítulo 3, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Olha lá. Então, Paulo está feliz de perceber que a igreja se mantém perseverante no amor uns aos outros e perseverante no amor a Deus. Todavia, a despeito disso, no verso 10, ele diz, orando noite e dia, Paulo, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, amar uns aos outros, mesmo que tenhamos a habilidade de absorver este ensino e amar os nossos irmãos, mesmo que tenhamos a habilidade dada por Deus de amar a Deus e, por conseguinte, isso não se tornar infrutífero a ponto de nos aproximarmos, então, agora de nossos irmãos, ainda assim sempre há deficiências da fé a serem reparadas e Paulo está tentando corrigir isso na vida da igreja. Uma igreja amorosa que precisava continuar amando cada vez mais, mas precisava prestar atenção na maneira como ela ia fazer isso, para que o amor aos irmãos não fosse um amor torpe. Torpe em que sentido? Agora ele vai desenvolver a partir do verso 11 do capítulo 3, quando ele diz, o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dirija-nos o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Então, ele não diz exatamente qual é o conteúdo desse amor, o que significa isso. Qualquer um pode colocar qualquer coisa dentro desse conteúdo, tá? Que não seja aquilo que Paulo estivesse pensando, mas o certo é que ele diz, a despeito de ser uma igreja amorosa, dá para ser uma igreja mais amorosa. A despeito de ser uma igreja que ama os irmãos, dá para crescer cada vez mais, aumentando o nosso amor para com os nossos irmãos. Uma igreja que ama a Deus é uma igreja que vai conseguir amar aos irmãos, porque o nosso amor aos irmãos é fruto do nosso amor a Deus e do amor de Deus por nós.
Entretanto, ele também fala para com todos, e aqui muitos entendem que esse todos aqui, de 1 Tessalonicenses 3,11, seriam as pessoas fora da igreja. Uma igreja que ama a Deus, é uma igreja que foi amada por Deus, e então agora, como fruto disso, consegue amar os irmãos, e como fruto disso, consegue ir para além das paredes. É óbvio que amar as pessoas que não amam a Deus, como amar o nosso inimigo, tem as suas limitações, a gente sabe disso, na maneira como a gente deve se aproximar e criar os nossos vínculos. Eu vou repetir, amar os nossos irmãos é diferente de amar aqueles que não são nossos irmãos, de maneira que para com um nós temos vínculos de aliança e para com outros não obrigatoriamente vínculos de aliança, embora nós amemos os nossos irmãos e amemos aqueles que são os nossos inimigos. A diferença está nos vínculos formados entre aqueles que são nossos irmãos e aqueles que não são nossos irmãos. Seria mutatis mutandis e, por metáfora, falar da onipresença de Deus. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Todavia, Deus está no reino mineral, presente, do mesmo jeito que ele está presente no reino animal, de animais e plantas, reino vivo, do mesmo jeito que ele está presente no coração daqueles que ainda não se converteram, do mesmo jeito que ele está presente no coração dos seus filhos. Todavia, a presença de Deus é óbvio que é absolutamente diferente em um e em outros. João capítulo 1, verso 12, vai dizer que nós não nascemos da carne ou não nascemos de sangues, ou seja, ali é plural, não sei porque foi traduzido no singular, porque literalmente no grego é plural, não tem invenção. Então, quando ele fala que nós nascemos de sangues, é porque nós não nascemos da nossa genealogia anterior. Ah, meu tataravô era pastor, meu avô era pastor, meu pai era pastor, eu também vou ser pastor. Não. Então, nós não nascemos da vontade da carne, nós não nascemos de sangue, mas nascemos de Deus. Quem? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, obviamente, nem todo mundo é filho de Deus, o que significa que aqueles que são filhos de Deus, Deus, de uma maneira diferente em que habitava, vai habitar agora de maneira mais próxima com o seu Espírito Santo. O que significa dizer que é óbvio que o Espírito de Deus, ou Deus, está presente na sua criação, mas ele está presente de maneira diferente na sua criação. Muito mais próximo dos filhos de Deus do que o contrário. Então, isso significa que, do mesmo jeito que a presença e a onipresença de Deus é diferente do reino mineral, do reino animal e vegetal, daqueles que não são cristãos e dos crentes, embora nós digamos que Deus está presente na sua criação, inclusive nos seus filhos, há uma proximidade maior com seus filhos, do mesmo jeito nós devemos amar todas as coisas, mas de maneira diferente. Com os cristãos, tendo um vínculo de aliança do mesmo jeito que Deus tem conosco, com aqueles que não são cristãos, do mesmo jeito que o Espírito de Deus habita neles, mas não tem uma relação de filiação, nós também devemos amar aqueles que não são nossos irmãos, mesmo que com isso haja uma diferente relação. Tá bom? Para a gente não confundir achando que é a mesma coisa, porque não é. Então, nesse sentido, aqueles que amam os irmãos devem também, de maneira diferente, amar aqueles que não são irmãos. Então, a igreja, com amores diferentes, mas estendendo esse amor, deve ter um amor para com os filhos de Deus e um amor para aqueles que não são filhos de Deus. Quando as pessoas confundem isso, elas literalmente é como se tornassem panteístas do amor. Panteísmo é uma heresia de pan, a preposição grega pan, tudo, todas. É daí que vem a pansofia de Comênios, João Amós Comênios, 1580 e pouco, logo depois da Reforma Protestante, que era alguém que deu origem ao sistema de pedagogia no mundo. Então, a pansofia de Comênios é sofia, sabedoria, pan, tudo, pansofia, sabedoria para todo mundo, beleza? Então, a ideia do panteísmo, que é teísmo de Deus, pan de tudo, panteísmo, Deus está em tudo do mesmo jeito. Então, nós não somos panteístas. Por quê? Porque Deus não está em todos os lugares do mesmo jeito. Deus habita na sua criação de maneira absolutamente diferente do que ele habita nos seus filhos. Logo, a despeito, se nós entendemos isso, a diferença da habitação de Deus, a despeito dele estar habitando em todos os lugares, a diferença do amor de Deus a despeito de ele amar todas as coisas. É absolutamente diferente. Para com seus filhos é tão diferente assim que ele diz, ainda que vosso pai e vossa mãe vos rejeite, eu, Senhor, não vos rejeitarei. Por quê? Porque o amor dele é um amor de aliança, e aí tem uma série de coisas para falar de amor
de aliança. Então, o meu ponto é, a gente deve amar os nossos irmãos e deve amar aqueles que não são cristãos, do ponto de vista bíblico, mesmo que sejam amores diferentes. Não confunda, para que a gente não seja uma espécie de panteísta do amor. Entendeu aqui o jogo de palavras, né? Tá? Então, a gente deve amar todas as coisas, obviamente com seus limites. Aí ele diz, como também nós para convosco, verso 12, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Então, ele demonstra que, ao amar os nossos irmãos e amar aqueles que não são nossos irmãos do ponto de vista bíblico, o nosso coração seja confirmado em santidade. É óbvio que existe um esquadro, que é o esquadro da santidade para o exercício do amor. Não é à toa que a Bíblia diz que o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5, é amor. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, assim por diante. Alguns dizem que não é à toa que logo depois vem a paz, porque aqueles que amam do ponto de vista bíblico certamente terão paz no seu coração. Então, o meu ponto é que amar está absolutamente vinculado à ação do Espírito Santo. Não deve ser um amor torpe. Por quê? Porque eu vejo nas minhas andanças por aí, do tipo assim, deixa eu explicitar que vocês sabem que eu gosto de botar as cartas na mesa. Nas minhas andanças por aí, e se estiver ouvindo eu falo do mesmo jeito, porque está errado. O camarada era um líder da igreja, não foi por aqui, e ele simplesmente foi na casa de massagem e se engraçou com uma guria. Eu fui na época com o pastor, e o pastor perguntou, não vou nem te falar se isso está certo ou errado, quero saber se você vai parar de fazer ou não. E o camarada tem a pecha de dizer assim, se Deus é que colocou essa guria O cara é casado com 3 filhos. Se Deus é que colocou essa pessoa na minha vida, só Deus é quem pode tirar. Nossa, mano, fala sério, velho. Pega a porta da rua e vai, porque você está completamente fora da casinha. Aliás, diga-se de passagem, a gente já volta em Tessalonicenses, só para mostrar para vocês o que eu sempre digo, que é a insensibilidade de percebermos o lugar em que nós nos encontramos. Isso não é novo na Bíblia. Aquelas pessoas que andam fora dos caminhos do Senhor, naturalmente, na sua torpeza, começam a ter torpeza nos significados bíblicos das coisas. Exemplo, Jeremias capítulo 2, e a gente volta para Tessalonicenses. Jeremias capítulo 2. Olha só que interessante. Quando ele diz assim... Verso 34, Jeremias 2, nas orlas dos seus vestidos, né, na maneira como eles estavam andando, se achou também o sangue de pobres e inocentes. Acharam aí, né? Jeremias 2, 34. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Já era comum o roubo no meio do povo de Deus. Apesar de todas estas coisas, ainda dizem, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis, Deus agora dizendo, que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequeis, não pequei. Vocês estão roubando e estão na cabeça de vocês dizendo, não, Deus não está nem bravo com a gente. Como é que é o negócio? Não, irmão, está completa. O ato de não se indignar com a prática do roubo, naquele contexto, como qualquer outro, né? É uma demonstração da torpeza a ponto de imaginar que Deus é semelhante à própria pessoa. Aquilo é comum. Nem fiz nada de errado, Deus não está nem triste comigo. E aí diz assim, verso 36, olha que interessante. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Eu não tirei vocês para isso. Não tirei vocês da terra do Egito para roubar, porque vocês estão roubando agora. E ainda me colocam na jogada, dizendo que eu não tenho nada a ver com isso, que eu estou tranquilo, que eu não sinto nada. Essa não indignação em relação às práticas equivocadas do ponto de vista de Deus, isso é absolutamente, sempre foi comum no meio do povo de Israel, essa falta de sensibilidade. Me permito usar esse termo, é um termo antigo, eu sei disso, né? Essa rancenise da alma. Essa lepra da alma que a pessoa acha que faz o que dá e acontece e está tudo certo. Deus não está indignado com aquelas práticas. Eu confesso que eu fico indignado com a falta de indignação. Eu fico assustado com o tamanho da leviandade em que as pessoas podem passar, a despeito de entender que elas estão sentindo aquilo. O que elas estão sentindo? Nada.
Esse é o ponto. Elas não estão sentindo nada. Sabe quando você está gripado, você come e não sente o gosto da comida? Você pode ter picanha, pode ser botar na churrascaria, pode fazer uma lasanha, pode botar tempero, você come e não tem gosto de nada. Então, o grande problema da palavra não é a palavra, é quando por conta da nossa prática, eu vou mostrar isso para vocês, a gente não purifica a nossa alma e, por conseguinte, a gente começa a ter a palavra de Deus como insossa, sem sabor. A palavra de Deus nunca é sem sabor. O problema é que, dependendo do lugar onde nós nos encontramos e do estado que nós nos encontramos, a palavra de Deus fica sem gosto. Para demonstrar isso que eu estou mostrando para vocês, 1 Pedro, e a gente volta para Tessalonicenses, que eu não esqueci, 1 Pedro capítulo 1, abra lá. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tostines vem demais porque é gostoso ou é gostoso porque vem demais? Não é assim que tem um negócio assim? Não tinha uma propaganda assim? Então, eu sei lá como é que era a propaganda, mas era mais ou menos isso aí. Então, é isso. A gente é purificado pela obediência ou para a obediência? Então, os comentaristas dizem que os dois. O que significa que se a gente não obedecer a verdade, a gente vai continuar com cancro na alma. E aí, a gente vai continuar gripado, não sentindo o sabor da comida. Quando você não sentir, se alguém não apresentar comida, pode ser. Pode ser que a pessoa não esteja apresentando a comida celestial. Aí ela não tem gosto porque, na verdade, o que está sendo apresentado não é de Deus. Aí, beleza, aí eu concordo. Mas se o que está sendo apresentado é de Deus e a gente tem falta de sensibilidade, de dizer, nossa, que coisa gostosa, aquele sabor, como isso aquece a alma. Se isso não acontece, é porque tem um problema dentro de nós. Deus não vai mudar a sua palavra. Ela continua, ele não vai aumentar. Não existe assim, eu vou colocar mais sal na palavra. Ela já tem o tempero necessário. Ela já é celestial o suficiente. Ela já tem as qualidades necessárias para toda vez que nós nos aproximarmos, nós nos apropriarmos dessa comida celestial. Quando isso não acontece, preste bem atenção, porque pode ser um risco muito grande de a gente ou não estar conseguindo se alimentar do verdadeiro alimento espiritual, ou é porque tem algum problema dentro de nós. Só tem essas duas possibilidades. E aí ele diz, então, pela vossa obediência à verdade, tem que obedecer, tendo em vista, aliás, deixa eu só ver se é aqui, exatamente, pela vossa obediência à verdade, a obediência, é bem interessante porque é um jogo de palavras no grego aqui. A obediência é uma junção de duas palavras. Akouo, que é o verbo ouvir, é de onde vem a palavra acústica, interessante, né? Akouo, no grego, é de onde vem a palavra acústica. Então, vamos mexer na acústica da igreja? O que significa isso? Vamos trabalhar para que o som flua mais naturalmente e a gente ouça aquele som gostoso, na medida certa. A pessoa fala, todo mundo entende. Ela não está nem acima e nem abaixo. Alguém se esgoelando para ser feito ouvir ou alguém que está falando e está soando estridente. Está fora, está destemperado. Então a gente mexe nas paredes, coloca as circunstâncias, gasta um dinheirão danado e aí você ouve. A gente sabe, quando a gente vai numa igreja, que foi preparada acusticamente. E que se essa igreja, por exemplo, uma das questões que essa igreja, se quisesse mexer na acústica da sua igreja, seria trocar completamente esse piso. Vai ficar o olho na cara, a gente vai gastar uns 300 mil reais. Então, é porque para ter uma boa acústica tem que mexer em tudo. Porque para ouvir tem que preparar tudo. Você já notou que tem gente que não se prepara para ouvir aquilo que vem da palavra de Deus? Veja que interessante. Fica até 5 horas da manhã, aí vem domingo morrendo, fica se arrastando. O cristão ele é absolutamente diferente, porque ele precisa preparar a sua agenda, preparar as suas energias, preparar o seu alimento, prepara a sua roupa, prepara as crianças, prepara o seu espírito, pede para Deus falar com a gente. Isso é preparação do akouo, que é da acústica da alma. Mas a outra palavra é a palavra ripé, de onde vem o termo em português hiperatividade. Então, hiperacouo, hiperacouo, é aquele que tem uma hipersensibilidade na audição.
é aquele que ouve além da conta. É aquele que tem a capacidade de ouvir o que os outros não ouvem. Isso. É aquele que arrumou todo o ambiente da sua alma, do seu corpo, das suas energias e consegue então ter uma sensibilidade aguçada para as coisas da alma. Esse termo, hiperacui, alguém que é hipersensível para ouvir, é traduzido para o português de obediência. O obediente é aquele que ouve o que os outros não ouvem. O obediente é aquele que limpou a sua audição de maneira que os outros não limparam. Significa dizer, só veio esse cara, não veio outra pessoa nos personagens aí. Quem é que tem uma audição aguçada? A Mulher Maravilha, o Super-Homem, né? Tem o Demolidor, não tem Demolidor que é cego? O Demolidor ele chega a precisar a deitar quando ele dorme num caixão lá, sei lá, num sarcófago cheio de água. Para poder. A sensibilidade é tão aguçada que ele não aguenta, incomoda os barulhos alheios e ele precisa deitar para tampar um pouco os ouvidos para poder descansar, porque ele ouve aquilo que os outros não ouvem. Então, aquele que obedece seria o demolidor cristal. É curioso, né? Curioso. Significa que a gente então tem que se preparar. Por quê? Porque às vezes quem não está ouvindo é porque não preparou aquilo que é necessário para que a palavra de Deus chegue até nós. Tá bom? Muito bem. Voltando para 1 Pedro 1,22. Tendo essa hipersensibilidade, eita, coisa boa, né? É literalmente isso. Você fala com alguma coisa, às vezes, para os filhos, para o vizinho, sei lá, dando aula para aluno, e o aluno lá faz a mesma asneira. Aí você fala, vem cá, você não ouviu o que eu estou falando, não? Ó, é assim. Aí ele vai lá e faz a mesma asneira. Vem cá, você não está ouvindo? Então não, porque escutar é diferente de ouvir. Até na psicologia a gente entende isso. Escutar é diferente de ouvir. Deixa eu dar um exemplo. Alguém ia morrer, precisava tomar uma determinada medicação, ia deitar e morrer. Chamaram a mãe do cara e disse assim, ó, preste atenção porque seu filho vai tomar uma medicação, vai deitar e vai morrer, não tem o que fazer. Esse é caso real, tá? A senhora entendeu? Aí a mãe diz assim, não entendi, se Deus quiser vai estar tudo certo. Não, a senhora não está entendendo, a senhora não está ouvindo. Não vai dar nada certo, ele vai morrer. Eu vou repetir de novo. Várias são as circunstâncias em que as pessoas não ouvem. Uma vez eu fui visitar alguém que estava... ia fazer, se não me engano, não sei se a 11ª ou 12ª cirurgia. Já estava só o pó da gaita, ia operar só preparando os momentos finais da pessoa para morrer. E me chamaram justamente por causa dessa falta de sensibilidade. Eu conversando com a guria, ela disse, e aí, tudo bem? Tudo ótimo. E como é que é? Você não vai fazer uma cirurgia? Vou, mas está tudo bem. Ah, tá, deixa eu entender. Quantas cirurgias você fez? Ah, 11. Beleza. E o que exatamente vão fazer na cirurgia? Vão tirar um pedaço assim, assado. E para quem faz a 12ª cirurgia e que vai tirar um pedaço, está tudo bem? A pessoa não consegue ouvir o que você está falando. Há muitas pessoas assim que não têm sensibilidade na alma. Alguns vão chamar isso de negação. Sei lá, chama do que quiser. Biblicamente dizendo, é alguém que não tem a preparação necessária interna para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. A pessoa se fala, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ela não te escutou. Tem muita gente assim na igreja. Então não pense que igreja ensinada é igreja onde determinado assunto foi falado. Quem fala isso não entendeu nada do que significa obediência. Nossa, minha igreja é reformada. Por quê? Aí põe lá 45 assuntos da reforma protestante, ressuscita Calvino, ele vem aqui, depois morre de novo, vai lá e tal. E a igreja continua fazendo a mesma coisa. Porque o processo de obediência, o primeiro deles é alguém precisa falar a coisa direita. Mas o segundo deles, alguém precisa ouvir. Não estou inventando isso. Eu vou mostrar em Provérbios 25, tá? Mas eles dizem no amor de Filadelfia, não fingido, porque num processo de sofrimento, a tendência que existe em qualquer um de nós é o fechamento do coração. Sabe aquela questão de farinha pouca? Meu primeiro? A Covid foi uma clara demonstração disso. Todo mundo correu para o supermercado, eu não sei porque foi comprar papel higiênico, mas achando que ia acabar o mundo. Bom, irmão, se acabou o mundo acabou. Não tem mais para você comprar nada demais. Eu já vi gente que vendeu uma casa na praia, estou falando sério, mudou para São Paulo porque ela estava com medo do fim do mundo. Eu falei, irmã, é fim do mundo, não é da praia. Se você tiver uma casa em São Paulo e não tiver na praia, vai morrer do mesmo jeito.
Então a galera se desesperou porque... Eu falei, por que você está desesperado? Calma. Tem comida ainda, mas se faltar, come arroz e feijão, calma. Então, as pessoas literalmente, elas se fecham, tendem a se fechar. E o que Pedro está ensinando, que a igreja está morrendo, sofrendo injúria, difamação, na hora dessas dificuldades, obedeça a verdade e abra seu coração aos outros. Não se feche, abra seu coração. No sofrimento, a gente tende a pensar nas nossas dificuldades, não está errado. O problema é quando a gente pensa nas nossas dificuldades e se fecha na nossa bolha, no nosso mundo e esquece dos outros. Abra seu coração, pense na sua família, mas nas dos outros. Pense na sua saúde, na dos outros. Pense nas suas necessidades e na dos outros. Jesus ensinou isso. Pai nosso, não é Pai meu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos, não é dai-me, nem é chá, dai-me, sei lá do que, é dá-nos. Eu tenho que pensar em mim e nos outros. Na hora da dificuldade, abra o coração e não feche o coração. Vou tentar dar um exercício para vocês, que é quando o frio chegar, sei lá, chega, o Brasil é meio ameno, né, na questão do frio, mas quando o friozinho chegar em Brasília, pegue pelo menos metade das suas roupas de frio e doe. Ah, eu só tenho uma. Doe a que você tem. Pegue pelo menos metade das suas roupas de frio e doe. Para você ver a dificuldade que a gente tem de pensar em abrir, a gente tende a se fechar. Ok? Isso é só um exercício. Poderia ter 1 milhão de outros, mas eu estou pedindo para vocês fazerem isso e eu também vou fazer. Beleza? Amai-vos, então, o amor não fingido é porque na hora do sofrimento a gente pode cair na hipocrisia de ficar fingindo que está amando. E irmão, tá, e ficar naquela conversinha de que espero que ele nem fale nada. A gente tem alguns que a gente nem fala assim, bom dia, não tá bom, beleza, tá, até vira assim. Tá tudo bem? É melhor nem perguntar. Tem gente que é melhor não perguntar mesmo, né? Porque mesmo que estiver bem, a pessoa só vê o mal. Mas a gente prefere nem perguntar porque a gente não quer nem ouvir. Então, não finja, não seja hipócrita, não tente passar uma máscara onde você está se aproximando do seu irmão quando isso não está acontecendo. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amar de coração uns aos outros ardentemente é a necessidade de nós amarmos uns aos outros de maneira honesta e intensa. Embora ele não diga o quê, aí a gente já estudou a carta de Pedro, né? Mas a necessidade de amar de maneira honesta e intensa. Lá na frente, no capítulo 4 de 1 Pedro, verso 8, ele diz assim, ora, verso 7, o fim das coisas está próximo, sede criteriosos e sóbrios ao bem das vossas orações. Acima de tudo isso, tende amor intenso. Olha lá. Então não basta amar. Nem o marido e a mulher, não basta. Você ama? Amo. Mas que negócio assim... xoxo, assim. Não, tem que amar, irmão. De maneira intensa. Desde o início, de maneira ardente. Isso tem que ser a vida inteira. Então, quando você não consegue amar o seu cônjuge de maneira intensa, dificilmente a gente vai conseguir amar o outro de maneira intensa. Ele está citando aqui Provérbios, a gente já estudou isso, verso 8, onde ele diz, porque o amor cobre multidão de pecados, e a ideia de cobrir não é de acobertar. A ideia de cobrir é de não querer trazer à tona publicamente aquilo que é desnecessário sobre a falha dos outros. Então, o amor cobre não é sentido de tampar o sol com a peneira. É no sentido de eu sei que está errado, mas eu já corrigi e não há necessidade de eu ficar expondo. Quando houver, a gente faz. Mas se não houver necessidade, então cuidado quando você vai pedir oração para o seu cônjuge, para o seu irmão, e você fica trazendo à tona falha. Você já falou com ele? Não, então por que você está falando para os outros? Eu me lembro de uma vez que uma mulher estava fazendo compras e uma outra mulher se aproximou dela e disse assim para ela, diga para o seu marido que ele está livre. Nossa, o que você entende por isso? Então, sei lá, a guria ficou com esse negócio na cabeça, né? Ela falou com um monte de gente, o mundo inteiro, menos com o marido. O que significa isso? Às vezes a gente tem dessas. Então, em vez de a gente expor, mesmo que a gente nem saiba o que a gente está expondo, vá lá, primeiro, é o que diz a Bíblia. Se tem alguma coisa com o seu irmão, fale com ele.
Depois a gente vê os outros passos. Então, deixa eu perguntar para você, antes de você fazer um pedido de oração, que parece piedoso, porque tem muita coisa que parece piedosa, mas não é. Paulo vai dizer a Timóteo que tem aparência de piedade, mas não é. Então, antes de você falar qualquer coisa em relação a seu irmão que ele precise, primeiro fale com ele. Eu estou aqui para fazer um pedido de oração que me pediram. E eu estou perguntando, tem autorização? Não. Então não tem, toca a vida. Simples assim. Eu poderia chegar, irmão, vamos fazer. Não, fulano autorizou? Não autorizou, então toca a vida. O dia que ele autorizar, eu falo. Então, antes de falar com as pessoas, eu tenho que falar com a pessoa interessada. Eu não quero nenhum pedido de oração antes da gente falar com as pessoas interessadas. Porque isso parece piedade, mas não sei. É cheiro estranho, tá? Por quê? Porque a gente pode, mas eu não tenho acesso à pessoa, então não fale. Simples assim. O dia que você tiver acesso à pessoa, você fale. Se ela não quer ouvir, bom, se ela não quer ouvir, por que você vai colocar para os outros se a pessoa não quer ouvir? Você deixa ela tocar a vida dela e você ora em secreto. E teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Mas o caminho bíblico sempre é falar primeiro com as pessoas. Irmãos, eu queria falar, inclusive eu já falei com ela, inclusive ela me disse, pode colocar. Isso, aí você coloca, porque existe um processo de hiperacuo acontecendo. Que é o processo de hipersensibilidade da alma para a obediência. É por isso que a gente coloca muitos pedidos de oração que não dá em nada. Por quê? Porque nem a pessoa interessada está nem aí. Ela não tem esse hiperacuo da alma. É só a gente que está preocupado. Se é só você que está preocupado, ore só você diante de Deus. Deus vai ouvir. Não é porque 3 pessoas ou 4 pessoas a mais que Deus vai ouvir mais. Isso aqui não sei lá, protestantismo, a gente bate no tambor, um monte de gente ora e Deus ouve. Não funciona assim, irmão. Deus ouve se estiver na vontade dele, fim. Se não tiver, pode orar com 500 mil pessoas, não vai acontecer nada. Então, diante de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com essas tentativas de colocar. Então, cobre multidão de pecados, nesse sentido de, volta para Provérbios 25, só para mostrar para vocês, esse hiperacuo, né? Onde ele diz assim, eu estava compartilhando ontem esse texto com os irmãos, e aí a gente volta finalmente para Tessalonicenses, quando ele diz assim, como capítulo 25, verso 12, como pendentes e joias de ouro puro, é o sábio repreensor para o acuo, né, o ouvido atento. Então tem que ter habilidade para falar, mas tem que ter interesse em ouvir. Então, você está falando alguma coisa e a pessoa tem interesse em ouvir? Não. Então você está colocando pedido de oração porque nem a pessoa tem interesse para ouvir? Ore você. Ore com as pessoas interessadas. Quanto menos, melhor. Para quê? Para a gente cobrir multidão de pecados. Em nome disso, muita gente diz, viu? Vamos orar pelo meu marido. Por quê? Porque ele é isso. Aí faz uma lista lá. Mas por que você está fazendo isso? Fala com ele. Mas já falei, não resolveu. Então leve alguém para falar com ele. Esse é o processo bíblico. Aí não acontece as coisas na igreja porque a gente não faz o processo bíblico. Leve alguém para falar com ele. Mas ele não aceita. Então, aí nós temos um problema. Porque se não aceita, é o que a gente viu. Alguém pode me ajudar no texto? É aquele que, exatamente, Eclesiastes, capítulo 4, obrigado. Eu estou começando a decorar com a mão esquerda, assim, né? Porque eu fazia com a direita, era mais rápido, assim. Aí com a esquerda demora um pouco. É o que ele diz lá no capítulo 4, quando ele diz, melhor, Eclesiastes 4, 13, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Não se ouve mais. Então, as nossas necessidades jamais devem vir depois dos nossos interesses, porque os nossos interesses podem ser escusos. Primeira necessidade. Não interessa tanto tempo de vida que tem. Primeira necessidade. Você tem necessidade de ouvir, mas ele não ouve. Vai ter que ouvir. Se é irmão em Cristo, todos nós temos que ouvir. Fim. Se não for, a gente sobe um degrau. Se não for, sobe 2. Está lá em Mateus. Fala com ele. Mas ele não quer ouvir. Leva alguém. E continua não ouvindo. Leva a igreja. Continua não ouvindo. Porta da rua, serventia da casa. Porque dentro da igreja é para quem quer ouvir. Eu não quero ninguém que assuma uma postura de eu não quero ouvir. Eu não quero isso no meio da igreja. Isso não dá certo. A partir desse que vos falo, não interessa quanto tempo de vida cristã eu tenha e nem você. Porque o texto está dizendo que é ruim quando o rei velho, que deveria ser sábio, não se deixa admoestar. Isso é um problema. E a admoestação não precisa ser pensar que é um pé na cara. É uma conversa. Você já notou que tem pessoas que a gente não consegue nem conversar? Cheio de dedo, não fala com fulano, vamos preparar, não mundo, vamos orar para ver se não chove, vamos colocar a roupa certa, vamos coisa.
Irmão, vem aqui, senta aqui. E sobre esse assunto? Simples, velho. Nossa, que cheio de dedo é esse? A igreja não pode ser isso. Não pode acontecer isso no meio da igreja. Por quê? Porque senão a gente está assumindo uma postura de insensatez e em vez de ter para a obediência a verdade, um hiperacuo de obedecer, uma hipersensibilidade para ouvir, a gente não se deixa de molestar por nada. Só de vir falar, a pessoa já fica toda armada. Mas por quê? Se a gente está querendo falar com amor, com carinho, com jeito e tal. Quem não se deixa ouvir e admoestar, na Bíblia é insensatez e a igreja é lugar para insensatos arrependidos. A insensatez na prática, aí eu começo. Essa é uma das características que eu digo publicamente, isso já faz muitos anos que eu falo isso. Essa é uma das características para demonstrar um caminho de insensatez. Gente que não quer ouvir. Você vai falar, tem que ir com 10 pessoas para tomar cuidado, para ver o jeito que você vai falar, a frase, a vírgula, o ponto de interrogação, porque um negocinho virar pronto, virou o caos. Negativo. Dentro da igreja, não. Se tiver esse espírito para conversar com alguém, me cheira a insensatez no meio da igreja. Eu sei que tem jeito para falar e tem hora para ouvir, do mesmo jeito que Provérbios 25:12, o sábio repreensor. Tem que ter sabedoria para conversar, mas tem que ter um ouvido atento para ouvir. O caminho é os dois, beleza? Agora sim, 1 Tessalonicenses, volta lá, para a gente continuar. Capítulo 4. Entramos então na ideia de verso 3, amar uns aos outros e para com todos, né, tendo o coração confirmado em santidade, que é o que Pedro diz, que a gente deve amar uns aos outros de maneira não fingida, purificando a nossa alma pela obediência à verdade. A gente tem que ir purificandinho. É por isso que vai caminhandinho, purificandinho, porque a gente vai errandinho, se arrependendinho, deixandinho e melhorandinho. É assim que funciona. Porque nenhum de nós é perfeito. Mas a atitude de ouvir precisa existir. Se você não tem, repense se você é um cristão. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É simples assim. Jesus está falando, não quero. Calma, irmão, que isso? Jesus está dizendo, não, que isso? Assim? Vem cá, você está ouvindo que é Jesus que está dizendo aí? Então, repensa. Onde nós estamos? Onde as pessoas não querem mais ouvir, ninguém para falar nada. Eu acho que tem limite para falar, mas também tem limite para ouvir. Tá? Então, a gente tem que ter as duas coisas para o processo acontecer. Então, Paulo falando sobre isso, que a gente deve amar todos, amar aquelas pessoas fora da igreja, ainda que de maneira diferente, né? Tendo o coração confirmado em santidade. Aí ele entra, finalmente, capítulo 4 primeiro. Irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós receberam, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, que ele falou lá no capítulo 2, verso 11. 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Uma igreja que era conhecida pelo amor abnegado, no capítulo 1. Era uma igreja que estava servindo de modelo para todos da Caia, gente que estava andando. Mas a despeito da sua salubridade espiritual, ainda tinha deficiências a serem reparadas, que Paulo, como um pai, fala com os filhos, diz assim, eu preciso corrigir vocês no tocante a esse aspecto de amar os irmãos para crescer cada vez mais, como antes eu já havia dito. É estranho um pai que não consegue falar com o filho. Não é estranho? Fica cheio de dedo assim? Não dá, velho, não tem relação. Bicho, ficou bicudo, senta aqui. Não dá nem para almoçar, senta aqui. Tira esse bico dali, porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você é meu filho. Ou nós conversamos, ou nós viramos estranhos agora aqui, na mesma casa, não dá certo. Então, beleza, tá tudo certo. Então tá bom. Volta a relação, e aí você continua ouvindo, porque senão começa a virar dois bichos dentro de casa. É assim, às vezes, dentro da igreja. A liderança, às vezes, quer falar, parece que vira bicho. Você falar alguma coisa, parece que estranha até. Não, irmão. A ovelha tem que ser mansa, a liderança tem que ser manso, todo mundo tem que ser manso. Mas quando a gente disser assim, Jesus está dizendo, todos nós, porque a gente ouve a voz de Jesus Cristo. Qual é a diferença, basicamente, da liderança da igreja para a igreja? A sua habilidade de ouvir. A sua habilidade de hiperacuo. A gente percebe uma pessoa que é madura quando ela não se coloca num lugar que ela não se deixa admoestar. Então a igreja precisa, do mesmo jeito que a sua liderança, não é assim, ok, entendi. Quando for falar com a igreja também, ok, entendi. Tem gente que só de falar assim,
É que você, aqui, sei lá se tem essa prática, mas é comum, irmãos. Fulano, viu, vem aqui na próxima reunião do conselho. Nossa, o cara nem dorme, parece que o Katrina espiritual veio na minha casa. Não, irmão, que isso, calma. Vamos conversar. Qual é a dificuldade? Vem aqui, nós somos irmãos aqui, ó. Vem aqui pra gente conversar entre irmãos. É estranho para mim quando alguém já de cara diz, não, o conselho é cheio de problema que ele não tem capacidade para ouvir. Olha, não fale isso. Não é verdade. Eu digo isso desse conselho. Se não fosse, eu falaria. Como já falei nas minhas andanças por aí. Mas aqui não. Não diga isso. É gente que ouve. É gente mansa. Então, quando chamar, venha de maneira normal. Tranquilo. São nossos irmãos. Do mesmo jeito que nós conversamos, tem que ter, como pai e a filha, essa relação aberta. Vixe, dá até medo de falar isso, né? Relação aberta é estranho, né? Essa relação sem obstáculos entre nós. Melhor assim. Tá bom? Então, aí Paulo começa a falar, no capítulo 4, verso 1, deveis viver e agradar a Deus. Vocês estão fazendo, progridam. De que jeito? Estais inteirados quantas instruções vos demos, pois a vontade de Deus é a vossa santificação. É simples assim. Jesus diz, eu desci do céu para fazer a vontade do Pai, não para fazer a minha vontade. Então, nesse processo, ele diz, vos abstenhais da prostituição. Ele podia falar qualquer coisa, santificação diz respeito a muitos assuntos, mas um deles é a santificação em relação à prostituição. Não se prostitua. Uma igreja que estava amando. Reparar as deficiências da fé. Eu fico imaginando o que é que não estava existindo na igreja de Tessalônica para ele obrigar a gastar alguns versículos para falar sobre esse assunto. Alguma coisa não estava certa no amor uns aos outros. No amor de Filadelfia. E aí ele diz lá que cada um de vós sabe possuir o próprio corpo, verso 4, em santificação e honra. Possuir o próprio corpo, não é possuir o corpo do outro, é o próprio corpo em santificação e honra. Verso 5, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é lascívia? Provérbios, capítulo 6. Tem vários textos. Vocês sabem que eu gosto de provérbios, né? Olha lá. Lá está escrito lá o que é. Lascívia. Lascívia é isso aqui, ó. Provérbio, capítulo 6. Depois eu volto lá. Ele diz assim, antes que alguém ache que ele exatamente... antes que ele ache que é uma pessoa que está falando mal das mulheres, no verso 20, deixa eu ver aqui, peraí. É o homem vil, cadê a mulher vil aqui? Aqui, verso 24, para te guardarem da vil mulher, tá vendo? Aí você fala, nossa, que machista. Pois é, no verso 12, ele fala do homem de Belial, o homem vil. Então, no verso 12 ele fala do homem vil, no verso 24 ele fala da mulher vil. Não é vil de ver que eu vi homem e mulher, não. É da vileza, da maldade que existe do coração. De quem? Homem e mulher. Então não tem nada a ver de machismo isso aqui, tá? Isso não era uma preocupação na época, mas como é nossa, só para a gente não ter esse problema. E uma das vilezas da lascívia, diz aí o verso 24, não cobices, aliás, para te guardares da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia. Nossa, fulano. Sabe aquela lisonja que é diferente de um elogio? Você sabe disso. É diferente. Nossa, fulano que másculo. E aí você começa com as coisas que não deve ter no meio entre nós. Aí ele diz assim, verso 25, não cobices no coração. O que é cobiçar no coração? Fantasia, irmão. Você ficar em casa assim, nossa. Foi assim a fantasia com a mulher de Abraão. Eu não vou dizer outro termo, mas ela era bonitona. E o rei ficou de olho para um rei. Lembra lá de Esté, para chegar diante do rei, ficava lá quanto tempo lá se preparando, né? No salão de beleza? 6 meses, depois mais 6 meses, só passando creme, shampoo, natura, tchuanchu. O que tinha na época foi passando, meu irmão. 1 ano para chegar diante do rei. Então, para aquela mulher ter passado ali, o rei bateu o olho, mano, aquela mulher, o rei devia ter... Aí Deus diz assim, se você tocar, você morre. Ele disse assim, mas eu não sabia que era a mulher dele. Então, é por isso que eu estou te avisando, se você tocar, você vai morrer. Não, beleza, leva embora aí. Isso. Então, o rei ficou à noite, pô, aquela mulher lá, então, cuidado com o que você chega na sua casa e fica pensando. E não me engana não, irmão. A pessoa pode estar dentro da igreja aqui cobiçando o outro. Deixa eu dar um exemplo real. Alguém senta do lado de uma pessoa, esposa de uma liderança, nas minhas andanças, porém, não foi aqui, e nem foi comigo, mas diz assim, eu perdoo você. E por quê? Dentro da igreja. Porque quem deveria estar casado com seu marido era eu.
É. Isso aqui chama-se cobiça no coração. A pessoa pode estar dentro da igreja, em vez de estar hiperacu, ou estar ouvindo o que não deve, estar vendo o que não deve. Está só viajando aqui. Cuidado com o que existe na nossa cabeça e no nosso coração, mesmo quando chega em casa. Você fica viajando. Antes de Davi, quando continua no coração a sua formosura, nossa, lindão, né? Caraca, velho. Bonitão naquela mulher, né? Se fica só na sua cabeça. O que você está pensando, falando? Nada não. Só aqui, viajando no WhatsApp da alma. Só aqui. Vai fora, irmão. Então, viaja, Deus tira, mas veio na sua cabeça. Você não precisa dizer, é bonito. É bonito. Não é uma caveira, não é feio, não é horroroso. Você não precisa mentir. Deus não quer. O fenômeno está ali. Foi Deus que criou. É bonito. Vira a página e toca a vida para frente. Não fica. É bonito, mas não tem mais, irmão. Vira a página para frente. Simples assim. Não é seu. Não toque. A gente fala isso para os filhos, né? Quem mandou pegar essa lapiseira? É sua? Vai lá e faz um escândalo. Lá, você está roubando. Então, quem mandou você ficar olhando para a mulher dos outros? Você está roubando. Cai fora, irmão. Não é seu. A lapiseira é linda, é Faber-Castell, não quebra fácil, é top de linha. Não é seu. Você vai usar o que é seu. O que não é seu, não fique pensando. Então, não fica na sua cabeça fantasiando coisa lascívia. Ele diz lá, não te deixes prender com as suas olhadelas. Como a maioria de nós, se não começou, existiu no nosso namoro. Como é que existiu o nosso namoro? É assim, não. Você sabe que é assim. Em algum momento, na nossa aproximação, a gente se prendeu no olhar. Então, se você está na igreja ou em qualquer outro lugar, e você num casamento, uma festa de aniversário, passou e a pessoa prendeu o olho, você mexeu, vira o olho, sai da festa, vai embora, faz qualquer coisa. Nesse sentido, você tem autorização para ir embora da igreja, vai embora, vai para cá, volta no domingo, se purifica, toma um banho, faz um jejum, ora a Deus durante o dia, mas não se prenda com as olhadelas alheias. Porque antes de existir consumação de aproximações indevidas, tem consumação de olhares. E é isso que mata a vida. Você ficou olhando e a pessoa retribuindo e ficou olhando. Para você ver que eu não estou inventando, Jó capítulo 31, abra lá. Ou é 31 ou é 36. Ou é 30, tem algum lugar ali, mas eu acho que é 31, abra lá. Jó 31. Eita, é isso. A cabeça está voltando. Jó 31, verso 1 diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos. Isso. Como, pois, eu fixaria os meus olhos numa donzela? Isso. Jó está dizendo que ele não olha para qualquer lugar. Por quê? Porque ele tem uma aliança com os olhos dele. Mateus vai dizer que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem ruins, que grandes trevas serão. Porque os olhos são uma fonte de informação. Então, virou o olho, a pessoa enganchou o olhar, vira, pede ajuda, muda de sala e não fixa o seu olhar. Volta lá para Tessalonicenses, para você não dizer que eu estou inventando isso. Então, uma aliança de amor para com Deus se reverbera numa aliança de amor para com os irmãos. Desde que eu não vitupere meus irmãos, não desonre meus irmãos no pensamento e no olhar. Paulo está ensinando os Tessalonicenses isso. E se ele está ensinando, eu posso ensinar. Não estou inventando nada. Então ele diz assim, continuem fazendo a vossa santificação, saibam possuir o vosso corpo, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem. Os gentios ficam presos nos olhos. Como Davi uma hora ficou preso com o olhar. Como Salomão, como o rei em relação à mulher de Abraão. E as pessoas ficam presas nos olhares. Não se prenda. Nós não somos gentios. Peço ajuda do Espírito de Deus. Me ajude, Deus, porque é meu corpo. Eu não estou dominando. Eu volto para cá e vira para cá. Eu volto para cá e vira para cá. Parece aqueles carrinhos. Eu gosto dessa metáfora porque é uma boa metáfora. Aqueles carrinhos de supermercado, quando você vai andar. Você já pegou um carrinho de supermercado que ele tem a roda torta lá, sei lá, que ela não flui?
E aí você vai andando, ele vira assim, né? E você vai empurrando, ele vira, e aí você empurra, ele vira. Mas que coisa, mãe. Quanto mais coisa você coloca, mais ele vira para o lado errado. Tem uma roda errada e 3 que funcionam certo. Pois ele puxa o carrinho inteirinho para aquela uma que está errada. Nós somos assim. Vira para lá, vai, calma, vira para cá. Por que você está olhando? Vira para cá. Meu Deus do céu, vira para cima, volta para baixo, vira para cima, volta para baixo. Não é possível. Então, você vai ter que ter uma luta interna, porque a Bíblia diz que é muito mais honroso aquele que domina o próprio corpo do que aquele que domina uma cidade ou um herói de guerra. Porque dominar os outros é fácil, agora lutar com o próprio corpo é bronca, irmãos. Cadê nas nossas reuniões de oração as pessoas dizerem assim, eu tenho um pedido de oração. Por quem? Por mim. Para que Deus me ajude a reforçar o meu compromisso que eu fiz com Ele, uma aliança com os meus olhos. Me ajuda, irmão, a ter uma eu ter uma aliança com os meus, eu levar a sério a minha aliança. Meus olhos estão meio estranhos, minha aliança com Deus está errada. Isso. Para quê? Para que eu não fixe os meus olhos nas olhadelas onde não devia. Aí ele diz assim, e que nessa matéria, verso 6, ninguém ofenda ou defraude a seu irmão. Porque a gente pode estar em casa ofendendo o irmão do jeito de pensar. A gente pode estar na igreja ou nas nossas caminhadas defraudando nosso irmão na maneira de olhar. Não faça isso. A Bíblia chega ao ponto de dizer em Provérbio que quando você entrar na casa de alguém e do rei, não cobices os seus deliciosos manjares. E alguém já me disse no início, o Átila, que quando você entrar na casa de alguém, não cobice. Por quê? Porque ele tem 30 anos de casado, você tem um mês. Se você for rico, beleza. Se não for, cuidado, porque ele trabalhou para conquistar aquilo. Você vai trabalhar para conquistar o seu caminho. Porque um dos problemas que existem entre nós, que a gente trabalhou um pouquinho, mas tem um monte de coisas, chama-se inveja. A inveja é gerada pela cobiça. Não cobice. Nem no seu pensamento, nem no seu olhar. Não ofenda seu irmão. Tem gente que acha mesmo que está em casa e está vivendo a vida santa e está lá cheio de coisa na cabeça, mas não fez nada errado. Só de pensar já fez. A gente não tem direito nem de pensar o que quer, nem de olhar para onde quer. O nosso corpo não é nosso, nem a nossa mente é nossa. Não tem nada nosso, irmão. É tudo emprestado. Então, esse é que é o problema. Porque a gente controla a nossa mente? Não. Então, a gente tem que pedir para Deus que controla, nos ajudar a controlar. Por isso que o domínio próprio é fruto do Espírito, não é nosso. Não é próprio nosso ter domínio próprio. De nenhum de nós. Isso é próprio do Espírito Santo. Então, cadê nas nossas orações? Deixa eu ver se aparece isso. Irmãos, vamos pedir para o Espírito Santo me ajudar a eu ser mais espiritual no meu pensamento, no meu olhar? Você já ouviu alguma oração assim? A gente nem fala. Mas está lá as obras da carne. Inveja. Romanos 1,28 que a gente leu. Desprezaram mentalmente, Deus os entregou para, entre outras coisas, praticarem coisas inconvenientes, possuídos de inveja. Tem gente que não foi possuído por Satanás, não. Foi possuído por inveja. Não, nem precisa de Satanás para fazer asneira. Ele foi possuído por ele mesmo. É por isso que nos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, que nos últimos dias seriam difíceis. Por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos, seriam maliciosos, seriam arrogantes. Eclesiastes capítulo 4, não se deixa divertir. Os últimos dias são difíceis por causa da arrogância do coração humano. A gente tem dificuldade de ter um hiperacúa, uma acústica da alma limpa, todas as coisas trabalhadas como o objetivo de obediência. Que é isso que significa o verbo chamar. Que eu vou ver qual é a transliteração, mas eu passei para o Tarcísio, ele me passou aquela, mas eu vou certificar de novo. Chamar em hebraico significa atender em algumas traduções, mas é ouvir com o objetivo de obedecer. Então, é chamar, ouvir com o objetivo de obedecer, ou hiperacuo, que é a acústica, hiperacústica, que seria uma acústica, uma hipersensibilidade para ouvir. No Antigo Testamento é traduzido por atender, no Novo Testamento é ouvido por obediência. Então, onde é que anda a hiperacústica? Quando você chega em casa e fica pensando no que você está pensando. Isso. Quando você está tomando cuidado com o que você está tomando cuidado. Isso. Tem muita gente que está cuidando da vida alheia. Meu irmão tomou uma mordida do cachorro e a Bíblia diz que aquele que fica cuidando da vida dos outros é como se pegasse um cachorro pelas orelhas. Vai se machucar. Por que você está pensando? Pensa em você, irmão.
na sua alma, na sua cabeça, nos seus olhos, nas coisas que ocupam o seu coração, nos seus cuidados, com o aumento dos seus bens. Para quê? Para que nos últimos dias a gente não seja pego sobrecarregado com as preocupações desse mundo, com as orgias, com a bebedeira, com coisas onde nós viramos terrenos de mais e celestial de menos. Por isso é que ele diz, não ofenda e nem defraude, porque Deus é contra essas coisas, e vos avisamos e testificando, é o vingador, porque Deus não chamou para a impureza e sim para a santificação. Em relação ao quê? Ao próprio corpo. Amar aos irmãos tem a ver, primeiro, com possuir o próprio corpo de maneira decente, na maneira como eu penso e na maneira como eu vejo. Então, antes de você se aproximar de seu irmão, se aproxime de Deus. Acerte seu coração diante de Deus. Aí sim a gente vai poder se aproximar dos nossos irmãos. E ele diz, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Nas minhas andanças, bom, o negócio está aberto, mas é público, então não tem problema. Camarada idoso, velho, pastor mandando cartinha de amor. Eu sei que você, não sou eu não sou idoso assim, então, e nem faria mesmo que não fosse. Eu sei que você é uma pessoa casada, mas a gente podia namorar, aí mandando poesia. É isso aqui, ó. Se no meu eu falo do meu métier, você fala do seu. Se no âmbito pastoral está assim, eu espero que não esteja assim em outro lugar. Mas tem que tomar vergonha na cara, porque a gente não está sabendo possuir o próprio corpo. A gente está ofendendo e defraudando nosso irmão. Aí vem falar de amor ao próximo. De que jeito? Assim? Se aproximando de maneira indevida? Olhando que não devia olhar? Não, de jeito nenhum. Aí ele diz assim, verso 9. No tocante ao amor fraternal, olha que interessante, agora, depois de ter purificado a nossa alma, pela nossa hiperacur da alma, aí sim, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto estáis instruídos de que vocês devem amar uns aos outros e, na verdade, estão praticando para com todos os irmãos da Macedônia. Eu, contudo, vos exorto, progridam cada vez mais, diligencie para viver vida tranquila e cuidar do que é vosso o quê? Do seu pensamento e do seu olhar. Das suas próprias necessidades materiais. Cuida primeiro da sua vida, irmão, antes de cuidar dos outros. Traduzindo isso. Pensa primeiro na sua casa, antes de pensar na casa dos outros. Tem gente pensando demais na casa dos outros, olhando demais para a vida dos outros, mas quando você olha para a própria vida, está defraudando o irmão. Tem mais coisas que eu estou ouvindo por aí, mas não posso dizer porque é por aqui, nas minhas andanças por aqui, mas não é aqui, mas é aqui. Não, é um absurdo. Eu estou falando porque eu estou vendo do outro lado. Então, vamos amar uns aos outros, mas de boa, com respeito. Tem grupos de estudo, grupo de casar, pode ter, mas com respeito, irmãos. Tem limite para as coisas. Tem limite para as conversas, tem limite para os elogios, tem limite para postagem. Tem nada a ver com política, mano. Tem nada a ver com política isso aqui. Mas tem limite para as postagens. Tem gente que faz umas postagens que você fala, meu Deus, é crente para fazer um negócio desse aqui? Nossa, você é totalmente fora. Não estou falando nem de Bolsonaro, nem de PT. Larga esses caras para lá. Estou falando de outra, no mínimo de decência. A pessoa perdeu completamente a decência. Tem gente que perdeu a decência. Está defraudando o irmão só do jeito que está se portando, porque não presta atenção no jeito de pensar e não presta atenção no jeito de olhar. A lascívia tomou conta. E isso manifesta nas suas ações. Tem ações que a gente olha assim que parece uma ação lasciva. Está na cara. Nem fico vigiando a vida dos irmãos. Vocês sabem, eu fico falando da vida de vocês? Para vocês? Se eu souber, eu falo. Mas eu fico falando, não falo. Nem fico procurando. Tem tempo não, tem que estudar a Bíblia, ficar procurando o WhatsApp lá. Não dá tempo, irmão. Ou estudar o WhatsApp ou a Bíblia. Não dá, os dois não dá. O que eu sei é que a gente olha algumas coisas que parecem mais gentil do que outra coisa. Então, antes de a gente pensar em cuidar dos outros, vamos cuidar da gente primeiro. De que jeito? Possuindo o próprio corpo com decência. Aí a gente se aproxima do irmão, porque antes de procurar se preocupar com o corpo do irmão, eu estou me preocupando com o meu corpo. Não é só a minha mão, é o meu corpo. São os meus pensamentos. Deus me dê graça, está difícil. Me ajude, eu estou olhando mais do que deveria. Já repousei os olhos, eu estou quebrando a minha aliança no olhar. Me dê graça, Deus. Isso. Fulano, o que você está precisando? É assim, 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 assado, e a gente vai andando com respeito e ordem dentro da igreja. De modo, se a gente procura diligenciar por viver vida tranquila, cuidando do que é vosso e trabalhando com as mãos, como vos ordenando, não é opção, verso 12, de modo que penseis, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Se portar com dignidade com os de fora, Hebreus capítulo 10, é literalmente ter respeito com as pessoas, não só em termos de trabalho,
mas em termos do corpo alheio. Porque ele gastou um tempão dizendo, não possua o corpo do outro de maneira indevida. É seu a lapiseira? Não. Então devolva, você não devia nem ter tocado. Eu brinco lá em casa, lá, tem um computador, eu falo, pai, que computador lindo. Só de olhar você está errado, nem tira a mão. Nem se aproxime, só de se aproximar você já está errado, porque você vai fazer besteira. Isso é seu? Não, então se afaste. Se afaste porque aqui é terreno santo, aqui não toca esse negócio aqui. Pode ir lá, o computador está aí, se quer eu levo no conselho, não tem nada. Mas o que eu estou dizendo é, porque sabe como é criançado, né? Gosta de mexer no que não dele. E a gente fala isso para os filhos. Então, a gente está precisando às vezes ouvir. Não mexa no que não é seu. Não olhe naquilo que não é seu. Desvie o olhar. Hebreus capítulo 10, assim que a gente ama os nossos irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 24, 23, guardemos firme a confissão da esperança. Que confissão? A respeito do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. E aí, ele diz no verso 24, então a gente deve se considerar uns aos outros para nos estimular ao amor. Amor a Deus e aos irmãos, desde que esse amor seja permeado com esse respeito mútuo, sabendo possuir o próprio corpo. Capítulo 13 de Hebreus, verso 1. 13? Deixa eu ver. Isso, exatamente. Seja a Filadelfia entre vocês constante. Por quê? Porque nem sempre é constante. A gente não tem opção de ama sim, amanhã não, ama sim, amanhã não. Não me interessa qual é a sua frequência na igreja, me interessa que seu amor pela igreja não pode ser inconstante. Não dá. A Filadelfia entre nós precisa ser natural, do mesmo jeito que a alimentação, porque é isso aí que vai se traduzir na maneira como nós caminhamos uns com os outros, respeitando e possuindo o próprio corpo, não ofendendo e defraudando os nossos irmãos. Eu termino com 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim, exatamente, no capítulo 1 e no verso 4, tá bom? Deixa eu só conferir aqui. Exatamente, deixa eu só conferir aqui, tá? Verso... Exatamente, beleza? Capítulo 1, verso 5. Ali estava tendo gente que estava falando demais, né? Verso 4 lá, fábula, genealogia sem fim, discussões desnecessárias. Gente que estava falando demais lá, asneira, né? Aí no verso 5 ele diz, ora, com o intuito da presente admoestação, que admoestação? Que é de não cair na falação equivocada, fábula, essas coisas assim. Aí ele diz assim, a presente admoestação visa o amor que procede de quê? Um amor de coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Em outros, ele vai dizer, no verso 19, mantendo a fé e a boa consciência, que ele acabou de dizer que o amor provém de fé e de boa consciência, ele diz assim, alguns tendo rejeitado a boa consciência, no verso 19, vieram naufragar na fé. Como eu falo para você, preocupe-se com aquilo que está na sua cabeça. Por quê? Senão o nosso barco afunda, irmão. Todo barco que afunda, antes ele afundou mentalmente. Todo ele. Então, antes de a gente fazer qualquer coisa, qualquer movimento na igreja, aqui, ó. Eu nem vou te dizer, né? Alguém já disse, o que há que está se passando na sua cabeça? O que você está pensando, irmão? Tem gente que dá até medo se ela colocasse no papel o que está pensando. O que você está pensando? Não vou te dizer. Então, mas para Deus você precisa falar. Então você precisa orar, gastar tempo orando. Pelo quê? Pelos seus pensamentos. A gente já gastou tempo orando pelo que a gente pensa? Deus, me dá graça porque não é isso que eu deveria estar pensando. Ou, Deus, me dá graça para que eu pense mais as tuas coisas. Isso. Porque se a gente não prestar atenção na nossa consciência, a gente naufraga na fé. E a gente fica tentando arrumar artifícios externos para as pessoas amarem umas às outras. O artifício primeiro é interno, irmão. É um artifício do hiperacu, da alma, da acústica da alma que está torta. Quebra o chão inteiro da alma e muda. Por isso, Oséias capítulo 13 vai falar preparando o campo de pousio. O que é campo de pousio? Campo de pousio é quando fica esse sol demais e a terra começa a secar, vira aquele torrão. Então, antes de você plantar, você tem que fazer o quê? Arar. Obrigatoriamente, a ordem é arar para plantar. Tem gente que quer plantar sem arar. Houve um monte de coisa e não acontece nada. Por quê? Porque não arou. Então, antes de plantar, arar. O que significa dizer?
É por isso que lá, Lucas, agora sim, capítulo 3, não precisa abrir não, você sabe de cabeça isso. Lucas capítulo, sabe que eu já falei várias vezes, então você já até decorou. Então, Lucas capítulo 13, ele fala da figueira estéril, lembra disso? E ele diz, antes de cortar, deixa eu escavar. Como é que se escava? É um ser humano com outro ser humano. Isso aqui são só metáforas para dizer, na mesma metáfora de Eclesiastes, que fala que o camarada que é preguiçoso, cruza os braços, ele está comendo a própria carne, é uma metáfora não para autofagia, mas para demonstração que ele está acabando com os recursos pessoais. Aqui é também uma metáfora para demonstrar a maneira como nós deveríamos trabalhar com o nosso coração. Escavar é tirar algumas coisas para que aquilo que está escondido venha à tona. Não é do mundo inteiro, é de nós, irmãos. Então, escava, me ajuda a escavar, porque a gente só escava um pouquinho, escava mais, muda mais, para chegar diante de Deus e dizer, ó Deus, está aqui, ó, as raízes do que eu estou fazendo é isso. Inveja, cobiça, ciúmes, é todas aquelas obras da carne que vão gerar frutos da carne. Quem planta para a carne vai colher corrupção. Quem planta para o espírito vai colher vida eterna. Então, para a gente obedecer, tem um hiperacu, uma acústica da alma hipersensível para obedecer à voz de Deus, o que a gente tem que fazer? Escavar. Eu já cansei, não cansei não, tá? Vou continuar falando, mas eu estou dizendo que eu repetidamente já falei que nós precisamos nos preocupar com as pessoas que andam junto conosco. Por quê? Porque, entre outras coisas, nós somos o que vemos, nós somos o que comemos e nós somos o que ouvimos. Quem é que nós ouvimos para escavar a nossa alma? Quem é que está escavando na sua alma, irmão? Eu não tenho problema que não seja o pastor. Eu tenho problema que não seja alguém crente. Isso é um problema. Quem é que está escavando? Porque se a gente não deixar escavar, já tem um problema. Vai gerar que fruto se a gente não deixa escavar para as raízes vierem, para adubar, para literalmente acontecer o que precisa, uma consciência boa, porque se a gente não prestar atenção nisso, a gente naufraga na fé. E tem muita gente naufragando na fé, a gente inventando moda para tentar salvar essa pessoa. O único jeito de salvar é escavando. Por isso que tem que arar o campo de pousio. Antes de você pensar na sua plantação, se preocupe no terreno que vai receber essa plantação. Está escavando? A pergunta é simples. Quem? Se não tiver, nós temos um problema. E aí ele diz, então, no capítulo 4 de 1 Timóteo, verso... cadê aqui? Calma. Será que é capítulo 4? Deixa eu botar a mão aqui na esquerda, que aí a minha cabeça funciona. Aqui. Vamos ver, só um pouquinho. Aqui, ó. Oxi. Eu estou tentando lembrar aqui, ó. Mas não é esse. É aquele texto que fala, esqueci agora, deixa eu ver se eu anotei aqui, deixa eu só achar aqui, que é o texto que fala sobre, tá, deixa eu ver aqui. Exatamente. Capítulo 2 de 2 Timóteo, mas eu estou pensando, ele fala a mesma coisa, tá? Mas é que eu estou pensando na literalidade do que eu estou pensando aqui, peraí. É capítulo 2, pode abrir lá. Aqui, ó. Achei. Capítulo 4, verso 12, 1 Timóteo. É a mesma coisa do capítulo 2 lá, tá? Capítulo 4, verso 12, diz assim, de 1 Timóteo, diz assim, ó. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor. Padrão no jeito de amar. Amar respeitando os outros, fazendo uma aliança com os olhos e sabendo possuir o próprio corpo. Está vendo? A gente deve ser padrão dos crentes no amor. Em estimular os nossos irmãos a amar a Deus, aos irmãos, e aqueles que não são irmãos, com as suas devidas limitações. E aí ele diz, por incrível que pareça, na mesma sequência, fé e pureza. Interessante, né? O amor nunca vem sozinho, tá, irmãos? Por isso que Paulo vai dizer que o amor se regozija com a verdade. Então, eu até aceito, obrigatoriamente, que a gente deve amar uns aos outros. Desde que seja dentro desses contornos, eu não tenho problema. Desde que seja de pessoas que estão se deixando escavar, eu também não tenho problema. Desde que seja gente que se deixe trabalhar com as coisas mais escondidas da alma, eu também não tenho problema. Não adianta querer plantar num terreno que não foi preparado. Isso é, no mínimo, estupidez. A pergunta não é se você está ouvindo a palavra, é se antes alguém está chegando para você dizer, vamos cavar isso aqui? Vai ter que cavar, não tem jeito, tá bom? Vamos orar, pedir que Deus nos dê graça, aprendendo a amar uns aos outros. Acho que estão aí algumas nuances, por isso que eu queria trabalhar com os irmãos, algumas dessas nuances. E aí se a Páscoa,
se a Páscoa está chegando aí, ela é uma demonstração. Jesus Cristo não precisou ser escavado para poder amar. Mas, por incrível que pareça, Hebreus disse que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Se ele, que não tinha defeito, aprendeu pelas coisas que sofreu, se a igreja de Tessalônica, que era modelo para os da Caia, receberam a palavra de Deus como é, Paulo tinha que reparar as deficiências da fé, entre outras coisas, no jeito de amar, e que se a gente estiver fazendo, a gente deve progredir, então a gente deve ter muito cuidado no amor uns aos outros, desde que seja um amor de hiperacô. Gostei dessa expressão aqui, hiperacô. É um amor que tem uma hipersensibilidade. Os demolidores, os verdadeiros demolidores cristãos, precisam estar com o ouvido atento para obedecer, com o objetivo de se tornar modelo para os nossos irmãos de um amor santo. Um amor que se aproxima de Deus, dos irmãos e dos outros de maneira santa. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, traz ensinos tão preciosos. Dá-nos graça para que seja a Páscoa comemorada pela maneira como nós possuímos o nosso corpo, a maneira como nós pensamos na nossa consciência, com o risco de, eventualmente, não tomarmos cuidado com isso e naufragarmos na fé. Nós não queremos isso. Queremos uma igreja amorosa como ela é. Aliás, já tem sido reconhecida como a igreja do Cruzeiro, uma igreja amorosa, mas dá sempre para melhorar aquilo que já está bom. Dá-nos graça para amarmos mais, desde que seja dentro desses contornos, para a edificação da igreja, respeitando, não defraudando o nosso irmão, nem ofendendo, mesmo na maneira como nós pensamos e olhamos. Dá-nos graça para que o andar entre nós seja um andar santo. E aí sim haja este estímulo ao amor e às boas obras, cada vez mais amando aos nossos irmãos, de maneira santa, nem defraudando e ofendendo os nossos irmãos. Nos dá graça para que sejamos constantes no amor fraternal, o amor de Filadelfia, o amor que, de acordo com Pedro, é aquele amor a Deus onde tem a acústica da alma absolutamente trabalhada com o objetivo de obediência. É por isso que é traduzido essa hipersensibilidade da audição como alguém que foi purificado pela obediência. Faz-nos, ó Deus, sermos verdadeiros demolidores da alma. Gente que tem uma hipersensibilidade para ouvir aquilo que é celestial, respeitando e vivendo em santificação, porque, de acordo com Paulo, aos Tessalonicenses, essa é a tua vontade, ó Pai, para cada um de nós. Ser conosco para que seja uma grande comemoração da Páscoa nesse sentido, é a nossa oração, agradecimento e clamor em nome de Jesus. Amém.